Boa noite para todos, shalom. Boa noite, shalom. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém. Eu queria dar um aviso, nós estamos com um alvo de fazer um batismo. E para aqueles que nunca foram batizados, né, nas águas, procura o Leilton, dá seu nome lá, né, que nós vamos organizar um batismo, certo? Ainda não tem uma data certa, nós temos que ver um lugar também, mas nós queremos fazer isso, um batismo nas águas, e você tem a oportunidade de fazer, né, participar dessa cerimônia que é importante, né? Então quem tiver interesse de participar do batismo, procura o Leilton. Eu nem sabia disso, né? Agora ele já sabe. Procura o Leilton, ele vai pegar uma folhinha, marcar lá, né? Pessoas que querem se batizar, né? Vai colocar lá e nós vamos preparar o dia do seu afogamento. Sepultamento do velho homem, né? E nós vamos fazer essa cerimônia. Então vamos procurar um lugar legal para fazer um dia. Vale do sol, pastor. Acho que não precisa de chuva, né? Vai se molhar na água igual, né? Pastor, a partir de que idade? E agora, a partir de que idade? Eu acredito que a partir dos 9 anos já pode pular na água. Pastor, marca meu nome então. Mas aí nós vamos ver certinho, né? Não muito novo. Abaixo de 9 anos eu acho que é pouco, né? Preferência acima dos 10, é melhor, né? Tem um pouquinho mais de cabeça. Nós temos alguns aqui de 18, 20 anos que não tem cabeça nem de 9. Certo? Mas aí se você entende o que é isso, né? Nós vamos pegar essas pessoas que vão dar o nome, e eu até já escalei para o pastor Armindo para dar umas aulas do que é o batismo. Aí nós, assim que tiver uma turma, nós vamos, né, uma turma começa com tendo nós já vamos passar para o pastor Armindo, e ele já vai começar a dar as lições sobre o batismo, o que significa, o que é, qual que é a importância disso, né? Então, como ele é o nosso ancião aqui, né, de ministério, né, não de idade, né, o Edson é mais velho que ele, mas de ministério, então eu acho importante, né, eu deixar isso aí na mão dele, né, e até falei com ele, né, para ele fazer o batismo da galera aí, que eu acho que é uma coisa boa, né, ele participar nesse sentido. É uma coisa que ele já tem feito bastante, né? Já batizou uma meia dúzia, né, pastor? Mais ou menos. Então ele tem um pouco de experiência, né? Eu já fundei alguns, né, Márcia? A Márcia eu batizei. Então, certo? Então não esquece disso, tá? Você quer participar desse evento, né? É uma cerimônia. Então você dá seu nome ali pro Leilton, que ele vai arrumar para... Depois a gente organiza os dias que o pastor vai poder dar as lições sobre batismo e tudo. E aí você vai desenvolvendo. E durante essas lições também, se você achar que não precisa, né? Mas eu acho que você precisa, né? O pastor Armindo vai meter pressão em você porque precisa, né? É importante. Mas eu acho que é bom para você conhecer mais, tá? Então, depois você pensa aí e dá seu nome pro pastor ali, pro Leilton. Faço profetizando, hein, meu? Eita, recebo. Estava ali atrás, acabaram de me pedir para pregar Deuteronômio 28. Mas hoje nós não vamos falar de Deuteronômio 28. É bem que eu gosto de falar de Deuteronômio 28. Que tem pouco tempo que eu, antes do fim do ano, eu falei sobre Deuteronômio 28, aí pode ser que eles enjoam da mesma mensagem sempre, né? Então, mas hoje nós vamos pregar uma mensagem que eu falei um pouquinho na capela sexta-feira. Não vai repetir do Deuteronômio, não vai repetir essa. Então nós vamos abrir em Jeremias, né? Eu acho que os meninos aí lembram, muita gente lembra, né? Eita, vaso. Mensagem aí tem tudo a ver com o Breck Jor. Olheiro, né? Fala do vaso. Vaso. Olheiro de futebol. Alguns falaram que esse texto fala da casa do olheiro, mas o olheiro é de futebol, né? É o oleiro mesmo, não é o olheiro, né? Então é Jeremias
18, do versículo 1 ao 11. Então, nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre, sabe, o interesse de Deus em nos aperfeiçoar. Né? Então, Deus está muito inclinado a isso, sabe? As mensagens evangelísticas, de um modo geral, elas apresentam para você o plano de salvação, né? Você está vivendo em pecado, você precisa se arrepender dos seus pecados, né? Entregar a sua vida para Deus, confessar seus pecados a Jesus Cristo, Ele vai perdoar os seus pecados, né? Mas depois que todo esse processo aconteceu, né? Jesus Cristo perdoa os seus pecados, né? Naquele momento ali você é santificado por Deus. E dali para frente, Deus Ele quer que você desenvolva, né? Então a vida cristã, ela continua. Então Deus Ele está interessado, sabe, em nos moldar, nos tratar, sabe, tirar os carrapichos, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso esses dias, né? Vai dar uma lapidada, vai fazer de você uma pessoa padrão, né, para esse mundo perdido aí. Então nós vamos ler esse texto, Jeremias 18, do versículo 1 ao 11. Diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Até aqui. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi lida, Deus. E mais uma vez nós sabemos, Deus, que a Tua palavra, ela tem o poder de falar aos nossos corações, o poder de trazer à nossa memória, Deus, os nossos maus caminhos, a vida que nós temos levado, as coisas boas, as nossas obediências também. Nós sabemos, Deus, que toda a Tua palavra, ela serve de ensino, ela serve, Deus, de exortação, ela serve de edificação para a nossa alma. Deus, trabalha dessa forma, Deus, no coração de cada um nessa noite, segundo a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Usa a Tua palavra, Deus, para falar conosco. E usa-me também, Deus, para ministrar tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui nós temos, né, essa palavra que é bem conhecida, né? Aonde o profeta é enviado por Deus à casa do oleiro, né? E o oleiro é aquele cara que trabalha o barro e constrói, né? Constrói vasos de barro, de cerâmica, né? E aqui é interessante que quando ele olha, o rapaz está trabalhando, né? Moldando um vaso e o vaso se quebra. E ele vai, amassa de novo e constrói outro vaso. E aí Deus faz essa comparação e mostra para Jeremias: é isso que eu quero fazer. Eu sou o oleiro. Eu posso trabalhar na massa. Então, a ideia de Deus era modelar, né, preparar, né, aquele povo, né, aperfeiçoá-los. De alguma maneira, deixá-los, sabe, perfeitos. É interessante quando você vai lendo a história de Jeremias, os profetas em si, era um contexto histórico, uma situação
muito ruim que eles estavam vivendo. Tanto é que Deus levantou os profetas por causa disso. Então muitas pessoas, que faziam parte do povo de Deus, mas agora estavam vivendo em desobediência, desagradando ao Senhor. Então Deus levanta os profetas e envia. E sempre ele faz comparações assim. E quando ele mostra essa questão aqui do vaso, e ele deixa claro o que ele quer fazer, e ele usa um exemplo, que ele fala sobre nação. Quando uma nação estiver fazendo mal, e eu falar com aquele povo, e ele se converter, vou me arrepender de todo o mal que eu tinha planejado contra eles. Então, para você ver como funciona a misericórdia de Deus. Deus está trabalhando com uma nação desobediente, e agora coloca você, sua vida, pessoas desobedientes, pessoas, que não querem nada com Deus, tem vivido uma vida que desagrada a Deus. Se essa pessoa se arrepender, se converter do seu mau caminho, rapaz, Deus vai trabalhar para o bem dessa pessoa. Tudo muda. Amém. Eu acho interessante que uma decisão muda todo o quadro. Então é mais ou menos assim, existem duas vias, céu ou inferno. Então a pessoa está andando para o inferno. Quando ela se arrepende dos seus pecados, automaticamente ela segue por uma outra via, que é rumo ao céu. E é uma coisa muito simples na teoria, mas na prática, a pessoa ela tem o seu livre-arbítrio. Então, talvez pessoas, elas, por vários motivos, elas tenham lutado com relação a essa coisa de entregar a vida para Deus. Mas eu acredito que nessa noite, eu quero deixar isso bem claro, que tudo que Deus quer fazer na nossa vida é bom. Deus não tem planejado o mal para aqueles que vivem em obediência. Você não vai ver isso escrito na palavra. E olhando para o texto de Deuteronômio 28, que o Leuto usou, você vê Deus falando, se você obedecer, vai vir sobre ti e te alcançarão bênçãos sem medida. Isso é ruim? É ruim você vir bênçãos sobre você? Não é ruim, é coisa boa. Então Deus está focado, em nos ajudar. Outro dia eu preguei e falei sobre essa participação de Deus no nosso dia a dia. Deus quer participar da nossa vida diária, nosso cotidiano, em todas as atividades que a gente está envolvido. Então Deus quer fazer parte, porque Ele é importante. Deus se interessa por nós, Ele está focado em nos melhorar, aperfeiçoar, fazer a gente viver uma vida correta diante dEle. Então Deus está trabalhando no sentido de trazer luz, conhecimento, o Espírito de Deus trabalhando no seu coração, para que você se incline cada vez mais, se entregue cada vez mais. E aí Ele vai poder te usar onde você estiver. E agora aqui essa cena aqui do oleiro. Deus quer nos aperfeiçoar, isso é importante, eu gostaria que você deixasse isso muito frisado na sua mente. Mais do que isso, Quando eu digo aperfeiçoar, eu já estou falando daquele que converteu. Então, Paulo, em determinado momento, ele fala sobre um bebezinho que toma leite, e aí depois ele vai desenvolvendo. E uma pessoa adulta não vive só de leite mais, não é verdade? Você pode até tomar leite, mas você precisa de outras coisas para te nutrir. O leite já não faz muito efeito no seu corpo no sentido de nutrição, de te manter saudável. Para um bebezinho tudo bem, mas para uma pessoa adulta, viver só de leite não dá. Então a ideia de Deus é que todos desenvolvam, cresçam no reino de Deus, tanto em conhecimento como na participação, no envolvimento na obra, na evangelização, na oração, na leitura bíblica, desenvolver a mente, desenvolver, a vida espiritual, desenvolver a vida física também, tudo isso é importante. Então Deus ele exige de nós isso. Não dá para ficar parado, nós precisamos crescer, precisamos desenvolver. Então o reino de Deus é assim, é desenvolvimento. Então quando Deus ele começa a trabalhar nas nossas vidas, Ele quer te fazer uma pessoa padrão. A Bíblia está cheia de textos que mostram um padrão que você deve andar, para te tornar padrão dos fiéis. Tem os mandamentos, tem as coisas que você deve obedecer. Todas essas coisas fazem bem para nós. Muitas pessoas têm dificuldade quando
sabe, você fala, ó, Deus falou que isso aqui você não pode fazer. E aí o cara pensa, poxa, mas eu não posso fazer o que eu quero? Por que Deus pede algumas determinadas coisas para nós? Porque Ele sabe que aquilo ali vai nos fazer mal. Deus conhece, nós temos que pensar o seguinte, Deus é muito mais sábio que o homem. Deus sabe, Ele tem muito mais capacidade, mais conhecimento. Ele já viu pessoas quebrando a cara, gerações após gerações. Então Ele sabe muito melhor do que eu e você as coisas que vão te fazer mal, as coisas que vão te fazer bem. E sabe, Deus Ele vai meio que conduzindo a gente, tentando nos influenciar a tomar as decisões certas. Uma coisa interessante, para ser guiado pelo Espírito de Deus, você precisa estar andando com Deus. Sabe? Para você ter esse discernimento de certas escolhas que você deve tomar, é necessário que você viva uma vida espiritual. Então, Deus Ele quer te aperfeiçoar a esse ponto, ao ponto de você ter um relacionamento com Ele, aonde Ele vai falar com você, você vai falar com Ele. Isso é real, meus queridos. Deus Ele fala com a gente. Deus Ele age na vida da gente. Então, experiências tem várias, né? Esses dias a Karine deu testemunho da viagem que a gente fez, né? E eu acredito que todas essas situações são para nos aperfeiçoar. Então, Deus Ele se utiliza da palavra para trabalhar na nossa vida. Sim. Ele se utiliza de circunstâncias, situações também. Ele se utiliza de todos os meios que Ele puder para trabalhar na nossa vida, para nos trazer crescimento. Sabe, para nos trazer um desenvolvimento espiritual. Então, isso é interessante. Então, vou tentar ilustrar aqui de algumas maneiras, né? Então, teve essa situação da viagem, né, que a Karine compartilhou esses dias, aonde eu tinha conversado com ela sobre essa viagem. E foi uma viagem programada muito rápido, né? Foi muito ligeiro. Então, o dia que a gente planejou de ir, né, a gente até tinha dinheiro para ir, mas não tinha dinheiro suficiente para voltar. E eu falei com a Karine, Karine, é o seguinte, a situação do seminário, ela está sempre no limite. Eu não quero usar dinheiro do seminário, mesmo que eu possa usar, eu não quero usar, né? Eu quero que Deus supra a nossa necessidade nessa viagem, já que nós vamos. Eu quero ver Deus agir. Então eu não quero, de forma nenhuma, né, me utilizar do dinheiro do seminário. Né? E algumas coisas eu conversei com o Gilmar e tudo, e também não ia ter como, né, Gilmar? Então, nós fomos, né? Encaramos esse desafio de seguir viagem, e fomos. E quando a gente estava lá, a gente estava orando e falando com Deus, Senhor, nós não temos o dinheiro para voltar, né? E nós cremos que o Senhor vai suprir, nós cremos que o Senhor vai suprir. Então várias vezes eu falei com Deus ali, né? E eu sinceramente eu não tenho essa coisa de ficar preocupado, não me passa essa coisa pela mente. Eu penso o seguinte, eu orei, Deus sabe, né? E Ele tem condições de suprir. Então eu acredito que Ele vai fazer. E pronto. É simples assim, né? Mas os dias eles vão passando. E cada vez a data de ir embora vai chegando mais perto, né? Então, mas não fica tenso quando está muito perto? Rapaz, relativo. Sei lá, tem pessoas que se preocupam. Eu não consigo me preocupar. É sério, é como eu sou, deve ser o temperamento, né? A única coisa que eu penso, rapaz, de alguma maneira nós vamos chegar em casa. O que Deus vai fazer, eu não sei. E algumas vezes eu até falei para a Karine, então por enquanto nós não temos o dinheiro suficiente, mas Deus vai fazer alguma coisa, né? Então nós saímos de viagem, dormimos na casa de um pessoal, e foi um momento muito bom, eu gostei muito. Eu achei que são pessoas assim que a gente tinha um contato há anos atrás, não via há muito tempo, e lá a gente teve boas conversas. Mas em momento algum a gente falou sobre essa questão, né, de não ter dinheiro para viagem ou coisa parecida. Não tocamos nesse assunto, né, mas falamos de muitas coisas, muitos assuntos com relação à igreja e tudo, e foi muito boa a conversa. E como a Karine compartilhou, né, nós recebemos uma oferta do pessoal do Seminário de Caxias do Sul, coisa que eu também não imaginava que fosse acontecer, né, simplesmente, né, a esposa do pastor ligou para a Karine e falou, me dá a tua conta que nós queremos mandar uma oferta para você. E ela ainda falou, né, eu achei interessante, né,
não se anima muito porque não é grande coisa. Então tá bom, né? Qualquer 50 já ajuda. Então, nós mandamos a conta e no outro dia ela mandou um comprovante de depósito. Então, eles tinham depositado R$500. Mas para mim é muito. Né? Se para ela não é grande coisa, para mim foi muita coisa. Mas ainda assim faltava dinheiro para a viagem toda. Então a gente ia vir até onde fosse necessário, né? A hora que o carro do bonitão fizesse a gente parava e esperava Deus suprir de novo, né? Esse era meu plano. Né? Então, nós ficamos na casa de um pessoal e fomos embora no outro dia, seguir viagem. E aí a gente ia ficar na casa de um outro pessoal, conhecido pastor Armindo. E aí o rapaz da casa que a gente dormiu, ele me ligou, né, de tarde. A gente saiu de manhã da casa dele e de tarde a gente estava na casa de um outro pessoal. Aí ele me ligou e falou assim: fala para o pastor Armindo para ele usar o celular dele. Né? Eu falei: você está ligando para ele, não está atendendo? Daí ele falou: eu falei: é que ele está conversando com o rapaz aqui e provável que ele nem está com o celular dele, né? Daí ele falou: não, mas avisa ele aí que eu depositei R$500 na conta dele. Eu falei: legal, que bom, hein? Deus abençoe. Ele falou assim: depositei R$500 na sua também. Eu falei: melhor ainda, né? Vai ser mais abençoado. Então agora eu já tinha R$1.000, né, para seguir viagem para casa. Né? Então, rapaz, e ele ainda perguntou para mim: você acha que você precisa mais? Isso aí é suficiente para você fazer sua viagem? Eu falei: rapaz, é mais do que suficiente. Ele falou: então tá beleza. Eu falei: Deus abençoe. E fomos embora. Então, sabe, Deus foi suprindo. Né? Eu sei que chegamos em casa com dinheiro sobrando ainda, né? Deu para fazer a festinha da Isa. Né? Graças a Deus. Sabe, eu acho que às vezes é bom explicar essas coisas, porque principalmente os novatos não entendem como é que a gente vive, né? É verdade, você chegou agora, você vai entender o quê, né? Esses caras são doidos. Eu só vejo os caras passando com refrigerante para cá, para lá, né? Fazendo decoração. Né? Aí o cara pode não entender, né? Só esses caras, malandragem, né? Todo dia que a gente trabalha aí, eles gastando. Graças a Deus, eu não usei dinheiro do seminário para fazer a festinha da Isabel. Foi Deus que supriu de novo. Foi assim, né? Eu achei engraçado, né? Eu estava com o Jardim ontem à tarde ali, que eu estava bolando o desenho lá do letreiro da Isabel, né? E daí conversando, ele falou assim: nossa, que pai dedicado. Eu falei: não é dedicação, meu querido, é não ter dinheiro. Então quem não tem dinheiro fabrica sua festinha. Essa é a questão. Então pronto, a festinha ficou top, né? Então sabe, meus queridos, Deus ele quer trabalhar na nossa vida. Então quando a gente passa por alguma situação de necessidade, Deus está te aperfeiçoando. Deus está tratando alguma área da sua vida. Deus está querendo ver. E eu acredito que ele deixa até o último segundo, porque a bênção veio no meio da viagem. Né? Amém. Eu acredito que ele deixa até o último segundo, porque ele quer saber até onde você aguenta. Você está disposto a estar firme com ele até o fim? Essa é a questão, cara. Essa aqui é a questão. Sabe, eu achei muito legal também como a Karine reagia, né? Porque toda vez que, quando o pessoal depositou o dinheiro, né, e falou que era para ela, né, e assim, uma coisa que não era inesperado, a gente nem imaginava pudesse acontecer. Ela falou: Deus já está suprindo e tal, e vibrando, né? Eu falei: rapaz, é Deus trabalhando na vida da nossa família, né? Deus edificando a fé da minha esposa, a minha fé, e as crianças vendo, e rapaz, é desse jeito. E no meio da viagem, quando eu falei para ela: fulano ligou, depositou R$500 na nossa conta, ela falou: rapaz, né? Deus é fiel. Deus é fiel de novo. Né? Então não é a primeira viagem doida assim que a gente fez, né? Graças a Deus. Até agora Deus não nos provou até o ficar na estrada. Mas talvez uma hora aconteça. Mas uma coisa é certa: Deus quer nos aperfeiçoar. Ele quer desenvolver nosso caráter, quer desenvolver a nossa fé, quer desenvolver a nossa confiança nele, né? O nosso relacionamento. E uma coisa que eu acho fundamental para aqueles que vão ser obreiros de Deus, né, que vão trabalhar na obra do Senhor: dependência do Senhor. Depender de Deus. Né? Sabe, pessoas vão te ajudar, teus pais vão te ajudar, teus amigos vão te ajudar, mas todos eles vão passar, cara. Eles vão morrer. Alguns vão passar necessidade, não vão ter condições de te ajudar em determinado momento.
Então, quando você confia em Deus, é mais interessante, sabe por quê? Deus não morre. Deus não tem dificuldade financeira. Você entende isso que eu estou te falando? Não que pessoas não vão te ajudar, acho que é importante, pessoas vão te ajudar. Mas não dependa de pessoas, dependa de Deus. Deixa Deus usar pessoas, mas dependa dele. Não confie, simplesmente, sabe, depositar toda a tua confiança nas pessoas. Deposita toda a tua confiança em Deus e ele vai usar pessoas. Pessoas que você nem imagina, nem espera. Então são experiências que acontecem. Então Deus, ele quer trabalhar na nossa vida, assim como, formando um vaso. E ele tem um padrão que ele quer chegar com você. Então, mas sabe, se você despedaçar no meio do processo, o que vai ter que acontecer? Deus vai ter que trabalhar de novo. Vai ter que começar do zero de novo. Então, sabe, uma coisa boa é você viver uma vida constante com Deus. Sabe? Permanecendo, perseverante, permanecendo. Desistir não te leva a lugar nenhum. Fracassar não te leva a lugar nenhum. Não é bom. Então é continuar. Firme, focado, dependendo de Deus. E Deus vai tratando a nossa vida, vai trabalhando. Tem um texto interessante em 2 Timóteo. Gostaria de abrir ali. Vamos lá para o Novo Testamento. 2 Timóteo capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos aqui, o 16 e o 17. Olha aqui que coisa interessante que fala nesse texto aqui. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Deus, ele quer trabalhar por meio da sua palavra, Então ele fala alguns pontos aqui. Primeiro, que a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, ensino, para nos repreender. Então ele fala sobre repreensão, para nos corrigir, fala da correção, para a educação na justiça. E todas essas coisas com uma finalidade. Ele fala aqui, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Perfeito, cara. Eu sei que quando a gente fala de habilitação, a primeira coisa que vem na mente é a carteira de motorista, E é interessante essa questão aí da carteira de motorista, Eu vou ilustrar aqui com nossos personagens, Então nós temos pessoas aqui que chegaram com carteira de motorista, E interessante, Quando você fala para ela dirigir um carro, ela bate o carro. Aí você fica pensando assim, mas ele tem carteira de motorista. E eu fico pensando assim agora, depois de ter essa experiência com algumas pessoas, Quando a pessoa fala, esses dias chegou o Bruno, novato. E aí, falou, Falei, você tem carteira de motorista? Tenho. Aí eu perguntei, você sabe dirigir? É a minha primeira reação agora, porque ter carteira de motorista, ter a habilitação para dirigir não significa saber dirigir. Eu já descobri isso. Eu descobri isso daí. Alguns fizeram tudo certinho, autoescola, tudo certinho. Mas na hora de guiar o carro, misericórdia, seria bom pôr um aviso, nas rádios, nas TV, fulano tá saindo, sai todo mundo da frente. Porque não tem a habilitação e não sabe dirigir, entende? Então são pessoas que são habilitadas, mas para dirigir elas não são perfeitas, Então, sabe, Deus, ele quer trabalhar para que a gente seja perfeitamente habilitado, para as boas obras, para toda boa obra. Então ele quer nos fazer perfeito e perfeitamente habilitado.
Ele não quer nos dar uma carteira e a gente não saber usar. Entende? Ele não quer te dar a liberdade de agir em determinada área. Vamos colocar na situação do ministério, então, né? Sei lá, você é pastor de uma igreja. Ele não quer que você te colocar na frente de uma igreja e você não ter a capacidade necessária. Ele quer trabalhar para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra naquela situação ali. Você entende que Deus está querendo trabalhar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então Ele quer nos repreender, Ele quer nos corrigir, Ele quer nos ensinar para que a gente chegue no estado de perfeição. Amém. E aí, se você está habilitado, perfeitamente habilitado para toda boa obra, você vai fazer muitas boas obras. Amém. É assim que o negócio funciona. Mas é necessário passar por esse estágio, né, do vaso, né, onde o oleiro pega o barro, amassa o barro, né, ele limpa, né, tira qualquer pedra, qualquer cisco, qualquer coisa que possa produzir um defeito naquele vaso. Coloca em cima daquela roda, tem um motorzinho que faz girar, né? Antigamente era um pedal, sei lá como é que eles faziam, mas girava também. E aí ele vai começar a trabalhar com as mãos, modelando aquele barro. É um processo. E todo esse processo leva um tempo. E todo esse processo é para te modelar, é para tirar as impurezas, as imperfeições. Para no final, né, você ficar a peça perfeita que Deus quer. Então Deus ele quer trabalhar dessa forma nas nossas vidas. Sabe? E você sabe a condição espiritual que você está. Uma coisa que eu costumo dizer: cada um está espiritualmente aonde quer estar. Como assim? Rapaz, a gente escolhe como é que nós queremos viver nossa vida. Então você está espiritualmente hoje na situação que você quer estar. Mas isso pode mudar. Para aqueles que estão andando bem, pode mudar para pior. É só você escolher. Eu espero que ninguém faça isso, né? Mas se você está vivendo uma vida espiritual muito fraca, você pode mudar hoje para uma vida muito melhor, para um desenvolvimento espiritual. Então, Deus quer fazer, essa que é a questão. Então, você como um barro sem impurezas, você deve estar ali prontinho, deixar Deus modelar, deixa Ele trabalhar. E Ele quer fazer isso aqui, aperfeiçoar o homem de Deus, né? Tem um outro texto que eu acho que é interessante para a gente ler, fica em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Versículo 12 ao 16. Olha o que o autor fala aqui pra gente. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, ele fala sobre essa coisa de, sabe, tá andando para frente, cara. Para frente. Sem focar no passado. Deixando para trás as coisas que já passaram, prosseguindo para um alvo, cara. Focado. Sabe, Deus ele espera que a gente coloque diante dos nossos olhos um alvo, um objetivo. Ele espera que a gente olhe para o reino de Deus e entenda qual que é a vontade de Deus para essa terra, para cada pessoa nessa terra, para as almas perdidas. A questão da evangelização mundial, tudo isso é foco de Deus.
Ele quer apresentar diante dos nossos olhos toda essa cena e produzir por dentro de nós, sabe? O interesse, o desejo de participar desse alvo, de prosseguir para frente, desenvolvendo, crescendo, buscando um aperfeiçoamento, deixando Deus tratar, Deus agir na nossa vida, sabe? Focado em fazer o melhor possível para Deus todos os dias, desenvolvendo, sabe? Deixar o passado lá para trás, né? Por bom que seja ou por mal que seja, deixar para trás e continuar, e viver segundo aquilo que você já alcançou hoje, e amanhã alcançar mais alguma coisa, e continuar vivendo, e depois de amanhã alcançar mais, porque todos os dias Deus, Ele quer se revelar a você, Ele quer falar com você, Ele quer te ensinar, Ele quer trabalhar na sua vida, Ele vai se utilizar de oportunidades todos os dias. Como eu falei, Deus quer desenvolver nossa fé, então Ele vai deixar a gente passar por uma situação, às vezes até, né, de faltar algo, né? Aqui tem vários alunos, vários aqui já passaram pela experiência do sabonete, né? Acabou o sabonete, acabou o dinheiro, e aí? Aí ele é ensinado que tem que orar. Aí o cara ora, daqui um pouco alguém dá um sabonete para ele. Isso é real, isso tem acontecido. Todos os anos isso acontece. Aí você pensa, um sabonete, cara. Começa assim, Deus vai tratando, né? E aí você para e pensa assim, mas Deus, Ele tem que deixar faltar as coisas da gente? Eu acho que tem. Eu acredito que tem. Porque muitas pessoas só vão buscar de Deus as coisas quando faltar. Enquanto você tem tudo, você busca, você precisa de Deus para sabonete? Se você tem 10 sabonetes, não. Você tem 10 sabonetes em casa, você não vai orar por sabonete. Você não começa a orar, Deus, quando acabar os 10 sabonetes, você vai me dar outros. Né? Não vai fazer. Então Deus parece que sempre nos manter dependentes dele. Então essa é uma área que Ele quer tratar na nossa vida. Nos fazer dependente dele, desenvolver nossa fé, nossa confiança nele. Então Deus vai trabalhar nesse sentido. Outra situação que eu acredito que é importante e faz parte dessa questão do aperfeiçoamento. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, as coisas que Ele viveu nessa terra, as coisas que Ele ensinou, mas principalmente as coisas que Ele viveu, né, que nos ensina muito, né? Eu acredito que uma das coisas que eu vejo que vários alunos têm muita dificuldade, todos os anos, né? Todos os anos chegam alunos novos, todos os anos pessoas passam por situações. E eu vejo que uma questão que Deus quer aperfeiçoar por dentro de nós é o perdão. Então a gente recebe muitos alunos que têm dificuldade de perdoar. Né? Já tivemos casos aqui de pessoas que, dependendo do jeito que você falava com eles, se ofendiam com você. Né? Então essa pessoa precisa aprender a viver em sociedade, precisa aprender a se relacionar. Então nós já tivemos pessoas que, dependendo que você conversasse um com o outro aqui, o cara estava fora da conversa, mas ele achava que você estava falando dele e ficava nervosinho. E sabe, eu fico olhando essas condutas, essas formas de viver, e aí você olha para Jesus, Jesus fazia essas coisas? Não. Jesus viveu desse jeito? Não. Desconfiado de tudo e todos? Ofendido com os outros? Não. Jesus não viveu assim. Por que ele não viveu assim? Motivos ele tinha de sobra, rapaz. Não tinha? Tinha motivo de sobra. Né? Determinada situação, o que os discípulos falaram? Senhor, o Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu e consuma esse povo aí? Ele falou, não. Mas ele poderia fazer? Poderia. Poder para isso ele tinha. Né? E sabe o que você vê em Jesus Cristo? Sendo açoitado, crucificado, humilhado, cuspido na face. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E eu fico pensando, né? Pô, perdão, né, cara? Mas parece que para alguns, certas situações não tem mais perdão. Mas Deus tem que te perdoar quando você apronta. Está errado, cara. Então Deus quer trabalhar nessa área. Ele quer te fazer perfeito nessa área também. Perdoar. Desenvolver essa coisa, sabe? De se desprender dessa coisa da ofensa. Ofensa literalmente é uma isca de Satanás. Cara. É algo para te derrubar. Sabe? Então, rapaz, o nosso trabalho, a obra de Deus é com pessoas. Essa que é a questão. E a maioria das pessoas que você vai conhecer vão acabar te alfinetando.
em determinadas situações vão acabar entrando em choque com você. Vão criar situações que vão te desanimar, que vão te ofender, que vão te machucar. E o que você deve fazer? Perdoar. Eu acho interessante que essa coisa ela parte da gente, não deve partir do outro. Ah, mas você não sabe o que esse fulano me fez. Não importa. Se você quer viver com Deus, tem que perdoar. É verdade. E sabe uma coisa que eu descobri durante esse tempo, de caminhada com Cristo? Quanto mais rápido você resolve as situações, menos problemas você tem. É assim. Então vamos supor, eu e Julimar nos desentendemos. Nunca aconteceu até hoje que eu saiba, Já aconteceu, Julimar? Não lembro? Umas vezes. Não. Aí a gente tá lá no escritório, a gente sai no soco. O Leilton tem que separar nós, Meio tamanho dos dois, Os dois vai bater nele. O Leilton vai ter que segurar o Julimar, porque se ele me acertar umas duas, eu não sei onde eu vou parar, Tamanho da mão do homem. Então vamos supor que acontecesse isso, Dou um tapa na cara do Julimar. Julimar tenta me dar um tapa com aquela mão todo tamanho, eu sumo só com o vento. Mas aí assim que eu acordar, eu vou falar, pai, nós temos que resolver isso aí. Ué. Vocês gostaram disso, Não é? Ou eu devo cultivar, dali pra frente, um ódio do Julimar, uma desconfiança, Falar, rapaz, agora nosso relacionamento agora tem uma barreira. Não dá certo, cara. Sabe por quê? Todo dia eu encontro com esse cara aqui dentro. Sabe uma coisa que eu acho interessante, dentro do seminário acontece cada cena, Às vezes lá no futebol um ofende o outro, um dá na canela do outro e o cara fica mordido. Aí depois ele fica, bate boca e tudo, aí sai do campo emburrado. Isso acontece demais. Aí não resolveu lá no campo, não resolveu, Aí ele vem pra cá, aí vai tomar um banho, esfriar a cabeça, toca o sino da janta. Aí ele vem pra janta, quando ele chega na janta, quem que tá na fila? Camarada O fulano. Aí ele, rapaz, vai esperar algum outro chegar, porque eu não quero ficar perto desse cara. Aí ele espera, Aí vem outro, para ali, beleza. Dali um pouco vai vir a escala, A escala para arrumar o culto. Quem que tá lá na escala? Você e o fulano. Não tem pra onde correr, cara. É assim, Aí vamos supor, não, vou trocar então com o Marcos Paulo. O Marcos Paulo vai ficar no meu lugar, não vou precisar estar com o fulano. Beleza, resolvi o problema de novo. Amanhã cedo, preciso de 2 pessoas para fazer um negócio aqui. Você e o fulano. É assim, meu amigo. Então, se você já resolveu lá no campo, você pode fazer tudo que você for fazer com o outro cara de boa. Acabou. O problema acabou. Mas se você ficar cultivando, aquela mágoa, aquele negócio, não dá para viver com Deus. E sabe o que eu acho mais interessante? Várias vezes eu ouvi pessoas testemunhar isso. Vamos voltar ao desentendimento do campo. Aí se desentendeu no campo, bateu boca, foi embora, beleza. No outro dia de manhã, devocional, vou ler a Bíblia. Não consegue. Condenação na mente. E fulano, não vai conversar com ele não? Não dá. Vou orar. Ler a Bíblia não está dando, vou orar. Como é que ora? Como é que chega diante de Deus santo com ofensa com o irmão? Não tem como. Você entende que a vida cristã é esse negócio de andar certo, uma vida reta. Você entende isso? Não tem outra forma de viver nessa terra, meu amigo. E eu digo mais, às vezes você se ofende com alguém e até consegue evitar aquela pessoa, mas um dia você vai precisar dela. Não tem como você medir. Um dia você vai precisar daquela pessoa, e aí como é que fica? Aí você vai querer ajuda, Sabe, meus queridos, a vida cristã é assim. É mais ou menos como Jesus Cristo fez na cruz, Ele estava sendo morto injustamente, humilhado, massacrado ali. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Simples assim, consciente, cara.
O homem carnal não discerne, não entende as coisas espirituais. Jesus sabia disso. Jesus era um homem espiritual. Você entende isso? Um homem espiritual entende as coisas espirituais. Um homem carnal, um homem que não tem vida com Deus, ele vai viver segundo o mundo vive aí, que é totalmente distorcido do que Deus criou. Deus não fez o mundo para ser assim. Um mundo de ofensa, de mágoa, sabe, de ódio, de violência. Deus não criou isso daí. Isso aí quem criou foram pessoas que não andam com Deus. Pessoas carnais, pessoas que não desenvolveram uma vida espiritual e nem interesse tem disso. E esse não é o padrão, cara. O padrão é o reino de Deus. Entenda isso. E esse mundo, a Bíblia diz que vai ser destruído porque os homens pensam que estão vivendo o padrão certo. Esse mundo vai ser destruído. Já foi uma vez por água e vai ser na próxima por fogo. A Bíblia fala isso. Então existe um padrão, cara, que foi criado lá na eternidade, na mente de Deus. Quando ele começou tudo isso aqui, ele já tinha idealizado. Sabe, Deus, ele quer pessoas perfeitas, moralmente perfeitas, espiritualmente perfeitas, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você entende o que é isso? Todo tipo de boa obra, todo tipo de ação em prol das pessoas. Habilitado, com condições de agir. Deus quer fazer isso. Então Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Ele quer te usar, pegar como um vaso e trabalhar. E sabe, quando você olha para aquele texto que a gente leu de Jeremias, ele deixa muito claro.